Você já se cobrou por não ter o tempo suficiente para estar com as crianças? Já se sentiu culpado ou culpada por causa do tempo que você fica fora, ou mesmo quando está em casa, envolvido com outras atividades ou envolvida com outras atividades e não tem muito tempo para dar a atenção que a criança precisa? Eu sou a Edna Barbosa, eu sou neuropsicopedagoga, sou escritora de livros infantis e de conteúdos pedagógicos, sou contadora de histórias e eu crio conteúdos diários sobre como o mundo da criança funciona e erros que os pais cometem que podem prejudicar a criança agora e no futuro. É lógico que a gente precisa ter um equilíbrio. Ninguém quer ter um filho e deixá-lo à deriva. Um outro extremo também é supri-lo de cuidados físicos, dar tudo aquilo que ele precisa fisicamente e achar que está tudo resolvido, porque isso nos dá a falsa sensação de dever cumprido. Mas a criança não precisa somente de cuidados físicos, ela precisa de outros recursos, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de tempo com os pais. O desenvolvimento da personalidade dela depende do tempo e do acompanhamento que os pais têm com essa criança. Bom, o que a criança não entende é que os pais precisam ficar tanto tempo fora para suprir as necessidades físicas dela. A criança não tem esse entendimento. E, na verdade, essa ausência dos pais, ela causa danos, e alguns até irreversíveis, e que precisam de um acompanhamento. A criança, quando não tem os pais presentes, ela se sente rejeitada, ela tem um sentimento de abandono, e geralmente a autoestima dessa criança é uma autoestima baixa. Então, os pais precisam pensar, fazer com que esse tempo em que estão com a criança seja um tempo de qualidade. E hoje eu quero deixar aqui para você 4 passos para fazer com que o pouco tempo que você tem com a criança seja um tempo de qualidade. Então me acompanhe. A primeira dica que eu quero deixar para você hoje é: cumpra as suas promessas. Pais são expert em fazer promessas para os filhos. Alguns pais pensam que fazer promessas vai sustentar ou vai manter o amor que os filhos têm por eles. E isso é um risco muito grande. Na verdade, quando os pais prometem, eles precisam cumprir. Se, contudo, você, papai ou mamãe, prometeram, cumpram, pois o que acaba minando a confiança do seu filho em você não é a ausência, mas é o fato de você não estar lá no dia em que prometeu. A promessa dos pais acalma o coração da criança. Mas, quando ele não cumpre as suas promessas, a criança vai perdendo essa confiança e automaticamente a segurança que tem nos pais. E isso é cruel para a criança, porque é muito cruel a criança perder a confiança em quem serve de base para a segurança e para a saúde emocional dela. A segunda dica que eu quero deixar para você é uma pergunta: dar ou não presentes? Cuidado! Você não pode dar presentes para suprir a sua ausência. A criança precisa de você e ela não pode relacionar a sua ausência com presentes e muito menos pensar que toda vez que você estiver presente, haverá presentes. A criança procurará adquirir presentes para suprir a sua ausência. E isso pode torná-la insegura, consumista, depressiva e ainda outros transtornos, inclusive alimentares, porque a criança sempre buscará suprir uma ausência. É simples, se você não puder, então não prometa. A criança, o maior presente que ela quer é você. E 5 minutos de qualidade com a criança são melhores do que 5 horas disperso em qualquer lugar ou em qualquer canto da casa, cada um fazendo alguma coisa diferente. E sobre isso que eu quero te dar uma outra dica. A terceira dica é: transforme o pouco tempo em tempo de qualidade. O fato é que você nem sempre conseguirá estar presente, mas você precisa ter dedicação e criatividade para fazer com que esses momentos com a criança sejam momentos de qualidade. Primeiro, se dedique
a fazer com que os momentos com seu filho sejam momentos de qualidade. Como fazer isso? Promova passeios. Parta do princípio que a criança é simples e que se contenta com pouco, então guarde um pouco do seu dinheiro e crie estratégias e promova momentos. E aí você vai ter que fazer um exercício de criatividade para promover esses momentos de qualidade onde a criança vai se sentir bem ou vai se sentir tranquila porque está com você. Passeios de bicicleta, banhos de mangueira, passeios na praça, plantem um vaso, alguma flor, alguma coisa juntos, né? Levem os cães para passear, façam atividades em que a criança esteja com você e esses momentos serão momentos inesquecíveis para a criança. Dê mais atenção à criança, olhe nos olhos, ouça a criança, procure saber as novidades, com certeza ela está cheia de novidades para te contar. Ela quer falar sobre a escola, sobre os novos amigos, sobre as férias, sobre os presentes, sobre situações que aconteceram ou até segredos. Existem situações em que a criança está vivendo e ela não sabe para quem contar. E isso pode trazer alguns problemas psicológicos ou alguns entraves no desempenho dela e que com um pai que sabe transformar esses momentos, mesmo que sejam poucos, em momentos de qualidade, pode resolver problemas em que vão dar saúde e segurança emocional para a criança. A dica que eu mais gosto é a contação de histórias. Quando você conta história, você promove um ambiente de afetividade e nesse momento há uma formação e um fortalecimento de vínculo entre você e a criança. Eu falo mais sobre isso e sobre os benefícios da contação de história no meu curso CCH Criando com Histórias. Com 5 minutos você consegue contar uma história para a criança e consegue gerar uma memória afetiva agradável, saudável, que vai trazer segurança emocional para a criança. E com certeza ela vai desejar um novo momento junto com você para você contar uma história. Além disso, a criança estará aprendendo junto com você nesse momento de contação de história. Ela estará aumentando o vocabulário, melhorando esse vocabulário, melhorando a fala, e isso vai refletir lá na escola, vai refletir na escrita, vai refletir na leitura e vão trazer vários benefícios para a criança. Ela vai resolver problemas internos que muitas vezes ela quer resolver e ela acha que você não está presente para ajudá-la naquele momento, mas no momento da contação de história ela consegue resolver. Quer dizer, uma dica bacana? Procure um lugar inusitado e conte uma história. Dê de presente um livro para a criança, surpreenda com uma nova história. E mesmo que você não dê de presente um livro, conte uma história que está aqui, na sua cachola. Uma história onde a criança se sinta representada, onde tem assim uma situação em que ela esteja vivendo, ou mesmo que não esteja vivendo, a gente sabe que a história sempre vai trazer momentos e situações em que um dia a criança vai se lembrar da história que você contou. Vale a pena investir nesses momentos de contação de história. A quarta dica é: não deixe a culpa conduzir a criação. Bom, sobre isso é muito importante a gente lembrar que a culpa paralisa a ação dos pais. O que você precisa pensar é que você tem um problema e esse problema é a ausência. São pais ausentes, mas não são pais negligentes. A criança precisa entender que ela tem pais que estão preocupados com o desenvolvimento da personalidade dela. Quem ela é, como ela vai agir em determinadas situações, como ela vai agir diante de emoções, como ela vai saber lidar com emoções e vai resolver conflitos e problemas. E essa é uma responsabilidade que os pais têm em ensinar no dia a dia para a criança. Então a culpa não pode paralisar a sua ação como pais. Ou seja, na hora de determinar limites ou de estabelecer regras, com certeza, pais conscientes da sua função, eles o farão. Muitos pais se sentem paralisados porque não tem muito tempo com a criança, então não vão estabelecer limites. Não tem muito tempo com a criança, então não vão promover consequências, porque a criança precisa entender que quando ela quebra um limite, existem consequências para as ações dela.
Isso a gente precisa ensinar desde criança. E o fato de você não ter muito tempo com a criança não pode ser empecilho para que no momento em que a criança precise de uma imposição de limite ou de uma advertência, que você recue e deixe de fazer. Pense, limite é prova de amor. Impor limites é uma necessidade da criança. A criança precisa de limite para ter saúde emocional, para ter equilíbrios, para aprender a conviver em comunidade e conviver com regras. Quando os pais estabelecem limites, eles evitam muitos transtornos para a criança e para si também. Você sabia que existem transtornos de conduta que a criança adquire por causa da negligência dos pais em colocar limites? Vou deixar um exemplo para você. O TOD, transtorno opositor desafiador, é um transtorno de conduta que a criança tem resistência à autoridade e não consegue lidar com regras e seguir regras, cumprir os limites que lhes são estabelecidos. Agora lembre, limites, eles não são só para a criança, só até onde a criança tem que chegar, mas também até onde os outros podem chegar, porque limite é proteção. Então, papai e mamãe, não fraqueje. Seja firme para colocar limites para a criança. E lembre-se que nesses momentos, quando os pais são muito ausentes, as crianças querem monopolizar a atenção dos pais. Esse é o momento onde você precisa também estabelecer limites. Não, filho, agora eu vou conversar com um amigo, agora eu preciso dar atenção à sua mamãe, ou vice-versa, e você vai fazer outra coisa, ou você vai brincar de outra coisa. Agora eu preciso dar atenção para outra pessoa. Seja firme e coloque limites. E isso vai ser bom para você e vai ser bom para a criança, principalmente. Finalizando, para se livrar de uma vez da culpa de estar tanto tempo fora de casa ou pouco tempo com a criança, é entender que melhor que o presente ou a omissão como pai ou poupar a criança por causa da culpa, isso você pode colocar tudo num saco de lixo e jogar fora. Melhor do que tudo isso é a presença de qualidade dos pais com os filhos. E no meu canal tem um conteúdo que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar aqui. Atitudes que fazem com que a criança perca confiança em você. Confere lá, deixe um like, deixe um comentário e espalhe a palavra.